Amém, meus queridos? Então, glória a Deus. Como falamos, anunciamos aí domingo passado e durante a semana e nas redes sociais, nós estamos começando uma nova série. Nós vamos expor aqui durante alguns domingos, algum tempo, os 3 capítulos do Evangelho de Mateus que falam do Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7, né? Versículo por versículo nós vamos expor todo esse conteúdo maravilhoso desse sermão super famoso de Jesus. Então nós começamos hoje. Eu quero convidar você que está aqui conosco a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. O sermão começa no 5. O sermão é o capítulo 5, 6 e 7. Mas eu quero ler alguns versículos antes. Nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 23 ao 25. E depois vamos ler o capítulo 5, versículo 1 e 2. Na sequência, ok? É os textos que seguem. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 25. E capítulo 5, 1 e 2. Amém? Todos acharam? Sintonizaram no celular, acharam na Bíblia? Leram durante a semana? Se não leram, leia. Vai estar por dentro do que vai ser ministrado. Então vamos lá. Mateus 4, 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todas as doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. 5:1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu a encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então, irmãos, esse aqui é a introdução que eu peguei um pouquinho antes do capítulo 4 para entender o momento do ministério de Jesus. Está logo no início do seu ministério, está se tornando conhecido publicamente. Se fosse nos tempos modernos, agora que Jesus estava bombando no Instagram, agora que Jesus estava no Fantástico tendo uma notícia, né? Então agora começou a expandir, a tornar muito conhecido quem ele era, e multidões vinham, né? E aí nós chegamos no início do que é o Sermão do Monte, que é o versículo 1 e 2, porque hoje é apenas a introdução da série, e hoje a gente vai falar e ficar em cima apenas desse versículo 1 e 2. Então nós vamos pregar aqui, expositivamente, durante alguns domingos, irmãos, nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, que Mateus registrou o discurso mais famoso e mais conhecido de Jesus, que em Mateus é chamado de Sermão do Monte, e que em Lucas, que também fala um pouco desse evento, em Lucas é chamado de o Sermão da Planície. Mas em Lucas são 30 e poucos versículos, um capítulo, quase nenhum capítulo, e em Mateus é mais extenso, são 100 e poucos versículos com 3 capítulos. Então a gente pegou o Evangelho de Mateus para expor, porque ele traz uma abrangência maior desse discurso. Então, como eu falei na mensagem passada, é o sermão mais encantador de Jesus, e foi realizado no início do seu ministério, um ministério de 3 anos, um ministério público, que foi logo no início. Aconteceu nas margens do mar da Galileia, ou de Genezaré, ou Tiberíades, que é tudo no mesmo local. Aconteceu nas margens, porque ao redor desse lago, ele é como se fosse um vale, o lago está no meio, tem cerros, tem montes. Aconteceu ali.
próximo, acreditam os historiadores, teólogos, da cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava agora então morando. Ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Foi ali nas proximidades da cidade, do lago, que ele fez esse discurso, que está registrado em Mateus, mas também em Lucas. E o conteúdo básico desse discurso, por assim dizer, se fosse resumir para entender, é que Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o tema desse ensino de 3 capítulos, é o reino de Deus. Segundo o Santo Agostinho, o Sermão do Monte, os seus princípios, o seu conteúdo, é a essência, falei isso na semana passada, né? É o caminho da vida bem-aventurada. Quem de nós aqui não quer ter uma vida mais do que feliz, ser um abençoado nessa terra? Segundo Santo Agostinho, o caminho, os passos, né, os segredos, Jesus traz aqui, resumidamente, neste sermão. Agostinho fala isso, que é o caminho da vida bem-aventurada, porque assimilar esse conteúdo e praticar esses conteúdos vai nos afastar dos problemas, dos vícios que muitas vezes a vida traz, que nós abraçamos e que são as causas de dores, causas de sofrimentos, causas de ódio, de medo e desespero. Então, o ensino do Sermão do Monte nos livra desses erros grotescos, desses vícios, desses pecados e desses problemas que eles trazem. Por isso que é o caminho da bem-aventurança. Com certeza, é o sermão mais conhecido de Jesus. Mas também, com certeza, é o menos compreendido. E também o menos obedecido. Nesses 3 capítulos nós temos a essência de tudo que Jesus ensinou ao longo de 3 anos. Aqui está um compêndio, um resumo, nesses 3 capítulos e nesse sermão. Jesus vai repetir muitos desses temas ao longo dos 3 anos de ministério, né? Mas aqui nós temos a essência. John Stott, um teólogo britânico, falecido há pouco, excelente, pode comprar as suas obras, se não é muito bom. John Stott, falando a respeito do Sermão do Monte, ele diz: olha, nele Jesus torna a justiça atrativa, envergonha nosso desempenho e gera sonhos de um mundo melhor. Todos sonham com um mundo melhor, não é? A gente sonha com um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma família melhor. E sonhar com um mundo melhor é uma coisa muito antiga. Há muitos séculos as pessoas sonham com um mundo melhor. Mas 1 João 5,9, João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo que nós sonhamos, que esperamos que ele seja melhor, está debaixo de um sistema e de um governo iníquo, um governo mau, está debaixo de influências tenebrosas. E por isso esse mundo está arruinado. E é por isso que todo mundo sonha com um mundo menor, porque você olha para o lado e vê que esse mundo está arruinado. João diz aqui, porque ele está debaixo de um governo iníquo, né? Jaz no maligno. Agora, a Bíblia nos mostra que Deus, em sua infinita bondade, Ele enviou o seu Filho até esse mundo arruinado. Deus enviou o seu Filho. E o ponto é que o mundo melhor que todos nós sonhamos, ou um novo mundo que todos nós sonhamos, desde a antiguidade, não é um sonho, já é uma realidade. Esse mundo melhor, esse novo mundo, ele começou na encarnação de Jesus Cristo. Ele começou quando Deus enviou o seu Filho à terra e se tornou oficial quando Jesus Cristo vence a morte e ressuscita ao 3º dia. Jesus diz: o reino de Deus chegou.
Amém? Amém. O reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus adentrou esse mundo arruinado. Então eu quero destacar aqui para vocês, nessa mensagem de introdução à série, alguns pontos importantes para a gente compreender o Sermão do Monte, algumas coisas que vai ajudar a ampliar o seu entendimento daquilo que Mateus queria que as pessoas que lessem sua carta entendessem. Ok? Então eu quero trazer aqui alguns pontos para favorecer ou enriquecer a nossa compreensão. Ok? Então, primeiro, é sobre a maneira de nós compreendermos melhor o Sermão do Monte. E para nós entendermos melhor o sermão que Jesus deu naquele dia, o Sermão do Monte, nós precisamos ter em mente, queridos, algumas coisas bem importantes sobre o Evangelho de Mateus, sobre esse conteúdo, sobre esse livro chamado Evangelho de Mateus, aonde o Sermão do Monte está dentro. Nós precisamos ter algumas coisas, saber algumas coisas importantes sobre este Evangelho. Primeiro, que o tema do reino de Deus, ou na linguagem de Mateus, ele usa muito o reino dos céus, que não é diferente do reino de Deus. Algumas pessoas tentam dizer que é diferente, mas é só sinônimo, é a mesma coisa. Como Mateus está escrevendo para judeus, ele prefere usar o termo reino dos céus, para não usar o nome de Deus repetidamente, o reino de Deus, porque ele vai falar muitas vezes, ele cita 38 vezes o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou algum termo correspondente. Então, ele cita 38 vezes no seu livro o termo o reino de Deus. Então isso é importante. Você não pode ignorar que isso é um tema que permeia todo o seu livro, que demonstra uma intenção do autor, uma ideia que ele quer que seus ouvintes, que os seus leitores assimilem. 38 vezes é citado no seu Evangelho sobre o reino de Deus. Segunda coisa que você precisa saber é que o Evangelho que Mateus, o evangelista, que escreveu esse livro, ele tinha a intenção de convencer os judeus. Ele escreveu esse livro primeiramente para os seus patrícios, ele era um judeu, e ele queria convencer os judeus, seus patrícios, de que Jesus Cristo, ele era o grande rei, esperado por todos. Ele era aquele que foi profetizado pelos profetas, que seria o rei que se sentaria no trono de Davi, que Jesus era a consumação das profecias dos profetas do Velho Testamento. Então Mateus, escrevendo para judeus, queria demonstrar que Jesus era o grande rei esperado, e ele faz isso durante todo o Evangelho. Terceira coisa que a gente precisa saber é que Mateus, e a gente vê isso pelo fato de Mateus começar e também terminar o Evangelho dando forte ênfase ao fato de que Jesus é rei. O Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, mostrando o histórico de onde Jesus vem, e o seu objetivo com a genealogia é mostrar que Jesus vem da linhagem de Davi, de uma linhagem real, porque ele vai falar que Jesus é rei. Então ele começa com uma genealogia e termina com declarações de Jesus dizendo que ele tem toda a autoridade. Só tem toda a autoridade um rei. Então Jesus, o Evangelho de Mateus começa e termina, e o meio também, mostrando e apontando para essa característica de quem Jesus é. E quando Jesus surge, e ele surge de maneira pública, onde todo mundo passa a conhecê-lo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no capítulo 5 é o Sermão do Monte. Eu li uma parte do final do capítulo 4, aquele início dessa mensagem. Quando Jesus surge, qual que é o tema? Qual que é a mensagem principal da sua pregação? O Evangelho de Mateus 4, versículo 17 diz
que a partir de então, quando ele vê que João Batista é preso, que João Batista sai do cenário, cumpriu sua missão de preparar o caminho do Messias, Jesus então agora, com o caminho preparado por João, dá início ao seu ministério e às suas pregações, indo de cidade em cidade, pregando nas sinagogas, e o tema da sua pregação é: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E só há um reino se existe um rei, mas ele está falando que o reino chegou. Ou seja, Jesus, ao pregar, está dizendo: mudem de atitude, porque o rei chegou e uma nova sociedade humana começou. Quinta coisa que nós vemos e precisamos entender nesse contexto, para entender o Sermão do Monte, porque ele vem logo em seguida, é que diante do anúncio e dessas mensagens de Jesus anunciando o reino de Deus, chamando o povo ao arrependimento, nós vemos no capítulo 4 ainda que Jesus então começa a chamar as pessoas. Jesus anuncia o reino de Deus e agora começa a chamar as pessoas para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte dessa nova sociedade. Ele está chamando as pessoas, e ele está chamando essas pessoas para serem agora pescadores de homens. Então nós vemos Jesus chamando as pessoas para fazer parte do reino de Deus. Depois de anunciar e chamar as pessoas para fazer parte do reino de Deus, nós vemos Jesus realizando ações que demonstram o poder do reino que ele está anunciando. Que foi um pouco das coisas que nós lemos aqui, do versículo 23 ao 25, nós vemos Jesus demonstrando o poder do reino de que maneira? Curando doentes, realizando milagres e libertando epiléticos, convulsivos e endemoniados. Então o poder do reino que se inicia, que se instalou, que entrou no nosso mundo, é demonstrado por Jesus. O que Jesus está fazendo com isso? Jesus está oferecendo para as pessoas pequenos vislumbres de como será o reino de Deus na sua etapa final. De como será o reino de Deus quando ele chegar chegando, quando ele chegar na sua plenitude. O que Jesus faz são ações antecipatórias daquilo que nós vamos experimentar na sua força máxima quando vivermos com Ele na eternidade para todo sempre. Jesus traz algo do fim da história para o meio da história e oferece vislumbres, antecipações. Jesus anuncia o reino. Jesus chama para o reino. Jesus demonstra o poder do reino, porque Ele pode, porque Ele é o Rei que veio. Amém? Amém. Então Mateus tem isso, gente, em mente. E se você esquece dessa construção e dessas ideias de Mateus, você não capta, não pega e não entende o conteúdo. E você também vai ter algumas dificuldades com o Sermão do Monte, que está inserido dentro dessas percepções e dessa vontade daquele que escreveu esse Evangelho. E importante a respeito do reino de Deus, é importante que se diga que sobre o reino de Deus, ele já chegou, ele já é uma realidade, ele já está no meio de nós há 2000 anos, mas nós ainda vivemos a fase de transição. A fase em que a velha era, o antigo mundo está ficando para trás e o novo mundo está chegando. Nós vivemos o período de transição, é o período do já e ainda não, que a gente não cansa de falar aqui muitas vezes. O reino de Deus chegou, é uma realidade, não é uma promessa, é uma realidade, mas ainda não chegou na sua plenitude, ainda não chegou com toda a sua força, não chegou com toda a sua totalidade. Não é uma realidade plena, absoluta, totalmente abrangente da vida. Não, é a fase de transição. E é disso que se trata
o Evangelho de Mateus. E se é disso que se trata o Evangelho de Mateus, logo o Sermão do Monte também. Ele é um sermão sobre a vida no reino. Como que é a vida no reino? Como que deve viver aqueles a quem Deus elegeu e chamou para viver a realidade do reino, já nesse momento da história? Como é a vida no reino de Deus que chegou, que invadiu nossa realidade, mas que ainda não se manifestou na sua totalidade? Então, essas informações são importantes para você compreender. Por isso que eu precisava, nessa introdução, trazer para vocês, para que você não esqueça essas realidades do reino de Deus, Jesus que é rei, e que Jesus está vendendo essa ideia, o que ele quer convencer os seus leitores ao longo das ministrações que você vai ouvir quando lê outras vezes da sua vida o Evangelho de Mateus. Um segundo ponto ainda que eu preciso nessa introdução à série falar para você é como deve ser a vida, então. Como que deve ser a vida daquele que foi chamado e agora faz parte do reino de Deus que invadiu nossa era? Você que é um crente, você que é um cristão, você que é um discípulo que segue Jesus Cristo, você não faz mais parte de um velho sistema, você faz parte da nova sociedade. Como é que é a vida dessa daquele que faz parte da nova sociedade humana? Isso vai ser o tema de todo o Sermão do Monte, mas eu posso antecipar para você que a vida, ela é diferente. A vida daquele que faz parte do reino de Deus, que é um cidadão do reino de Deus, precisa ser uma vida diferente. A vida do cristão é o inverso daquilo que há por aí. A vida do cidadão do reino é uma vida contracultural. O cristão, ele vive na contramão da história e do sistema. O cristão é aquele que está subindo o rio, indo contra a correnteza deste mundo. Então, como que é a vida daqueles que pertencem ao reino de Deus? Ela é e precisa ser diferente. Guardou? Diferente. Para ilustrar melhor isso aqui, eu quero dizer para você, peguei aqui um exemplo. Com certeza alguns aqui podem ter visto esse filme. Eu não vi. Em 1952, alguns aqui eram uns guri. Em 1952 foi lançado um filme, dá para ver ali, Doug, pelo design super atual da propaganda do filme. Em 1952 foi lançado um filme que no Brasil chamava-se Sem Barreiras no Céu. Em inglês é A Barreira do Som. Mas no Brasil chamava-se Sem Barreiras no Céu. Era baseado em fatos reais, era em cima de algo que tinha acontecido há 5 anos antes. O filme é um filme dramático sobre os primeiros pilotos de testes de avião a romperem a barreira do som, a viajarem com seus aviões acima da barreira do som, o que a gente chama hoje de voo, aviões ultrassônicos. Então o filme é sobre isso, porque até ali, nunca antes, aviões haviam viajado mais rápido que a velocidade do som. Na verdade, os cientistas, as pessoas acreditavam que isso era impossível, e que se o avião, por um acaso, chegasse a romper a barreira do som, ele se desintegraria com a pressão que isso iria gerar no avião. Essa era a crença. Então, no filme, vários pilotos conseguem essa proeza. O filme mostra que esses pilotos de teste que queriam fazer isso,
eles rompiam a barreira do som. Só que ao romper a barreira do som, toda vez que eles ultrapassavam, para você que não sabe, o que é a barreira do som a velocidade é 1.182 km por hora. É o que o meu carro faz de vez em quando. Aí eu estaria indo levar ele lá no Diego Loss. Mas, então toda vez que os aviões passavam essa velocidade no filme, os aviões se desintegravam, esfarelavam, ou caíam, despencavam. Porque os controles do avião simplesmente ficavam ingovernáveis após eles ultrapassarem a barreira do som. Na vida real, e no filme que estava retratando a vida real, muitos pilotos morreram fazendo esses testes. De fato. Não era bem assim que o avião se desintegrava, mas eles perdiam o controle total do avião. Ia cair. Mas por fim, no filme, um piloto descobre o que fazer. Está falando da realidade de um piloto mesmo na vida real. Por fim, um piloto descobre o que fazer. Quando o avião ultrapassava a barreira do som, os controles do avião passavam a operar de modo inverso. O ato de puxar o manche com a intenção de erguer o bico do nariz, erguer o nariz, não o bico do nariz, erguer o nariz do avião ou o bico do avião, na verdade, quando os pilotos que não sabiam disso, queriam manter o avião voando, o nariz para cima, e eles puxavam, o avião ia para baixo, porque o avião operava no inverso, e por isso que eles se espativavam no chão. Então esse piloto, ele percebeu, e ele foi o que ele fez, ele passou a operar no inverso também, né? Ele manteve o controle do avião, realizando os comandos do modo invertido, e ao fazer isso, ele continuou com a velocidade acima do som, sem cair e sem desintegrar. Essa é a realidade do filme, mas tem toda o pano de fundo ético de sacrificar pessoas por causa da tentativa de... Tudo bem, mas isso aconteceu. Tomando essa história por analogia, Jesus, no Sermão do Monte, está assumindo o controle do mundo e está fazendo o sistema funcionar, gente, de modo invertido, de uma maneira contracultural. Essa é a percepção que nós temos quando lemos o conteúdo do Sermão do Monte. Você lê ali ideias e coisas que Jesus ensina, que é ir na contramão, que é nadar contra a correnteza. O que Jesus está fazendo, ele está levando o povo de Deus a ultrapassar a barreira do som, levando-nos a um lugar que nunca antes a humanidade foi. Pessoas relatam que no momento que se ultrapassa, isso aqui é o que acontece, pessoas relatam que no momento que se ultrapassa a barreira do som, houve-se uma explosão. Quando você sai da velocidade e ultrapassa aquela velocidade e entra acima do som, há uma explosão. E essa é a sensação, gente, que temos. Se você fizer uma leitura sincera, respirando fundo, olhando para aquilo que Jesus está propondo, a sua cabeça começa a explodir, a sua cabeça começa a pirar. Você diz, meu Deus, que negócio é esse? Isso não é possível. O que Jesus está falando aqui? De que jeito? Como é que é esse negócio, Jesus? A sua cabeça incha, fica grande. Então, no Sermão do Monte, é como se Jesus estivesse dizendo: eu tirei vocês das trevas, porque esse mundo está em trevas, debaixo de um sistema maligno. Eu tirei vocês das trevas, do império das trevas, e eu coloquei vocês no reino da luz.
Mas presta atenção, essa luz ainda não está plena em sua luminosidade. E até que ela esteja plena, vocês vão continuar a viver num mundo cheio de dificuldades. Vão continuar a viver num mundo cheio de todo tipo de perigos e podridões. Mas eu tirei vocês deste mundo. Então eu quero que vocês vivam de modo diferente daquele que vocês viviam antes de eu chamar vocês para o reino de Deus. É isso que Jesus está fazendo, Senhor. Vocês serão um povo de contraste, um povo que as pessoas vão botar e comparar. Vocês serão um povo de contraste. Vocês vão ser, o povo de Deus, a igreja, uma sociedade alternativa para essa cultura ao nosso redor, para os nossos amigos, para os familiares, para os colegas de aula, de trabalho. Vocês vão ser uma sociedade alternativa de tal modo, ou ao ponto de ficar bem evidente, ao olhar para suas vidas, que o reino de Deus começou. Que o reino de Deus despontou na história. Irmãos, a vida no reino de Deus é o inverso da vida vivida no mundo. Principalmente no que a gente diz respeito à ética, à moral e aos valores. Esse é um fato, essa é uma realidade. Assim é diferente da vida vivida nesse mundo. É como se Jesus estivesse colocando um mundo de cabeça para baixo. E no final do Sermão do Monte, as pessoas falam que elas estavam encantadas, ou apavoradas, ou admiradas com o que elas acabaram de ouvir. Era como que Jesus estivesse colocando o mundo de cabeça para baixo, com os seus ensinos revolucionários. A mente das pessoas estava sendo expandida. Na verdade, é uma maneira de pensar. Jesus estava colocando o mundo de pernas para cima, né? Na verdade, eu creio que não. Essa seria a percepção nossa que habita o mundo. Na verdade, o mundo já estava invertido, de pernas para cima, e Jesus recolocou ele no rumo, na posição correta. Essa é a realidade. Mas a nossa percepção, que está vivendo no fluxo do sistema em que como as coisas funcionam nesse mundo, ao olhar para o ensino de Jesus naquele momento que Jesus estava resumindo ali no Sermão do Monte, parece que ele estava colocando o mundo de pernas para o ar, como na verdade era o contrário. E eu percebi isso mesmo. Essa semana, não lembro o dia. Às vezes quando eu vou para o meu trabalho, eu boto na FM, na Atlântida, e eu ouço um pouquinho do programa de rádio chamado Pretinho Básico. E essa semana, o pessoal lá do Pretinho Básico, eles estavam, um dos temas do dia lá, eles levantaram uma discussão sobre uma polêmica a respeito, eles estavam comentando uma notícia que já tinha acontecido há uns 2 ou 3 dias, de uma brasileira que foi no Vaticano. Vocês viram essa notícia? Que foi expulsa da visita dela no Vaticano. Ela estava em turismo na Itália, em Roma, e aí ela foi visitar o Vaticano e ela foi expulsa, foi convidada a se retirar do Vaticano por causa das suas roupas inapropriadas. E está lá no Globo.com, está em outros lugares, e o Pretinho estava comentando isso. Para você que não sabe, trouxe aqui para você. Ok? Está aí a moça, e mais ou menos como ela estava. Eu não vou discutir aqui a ética das roupas e etc e tal, não vou discutir. Eles estavam discutindo isso. E na discussão deles era um absurdo, porque a moça estava normal, uma mini saia, botas altas e tal,
isso é opressão, isso é não sei o que, e tal. E no final, a conclusão que eles chegaram assim, eles falaram entre eles falaram assim, ó, né, por causa que o mundo conservador, o que nós queremos é liberdade, as pessoas precisam ter liberdade para ser e fazer o que quiserem, serem reprimidas em nada, porque essa é a mente pós-moderna, essa é a mente da liberdade total, sem limite algum. E eles estavam ali defendendo essa ideia, mas a conclusão depois da discussão deles foi assim: vocês não acham que está tudo invertido, está tudo errado nesse mundo, está tudo invertido? Tudo invertido segundo essa ótica de liberdade total de todas as coisas. E discutindo o conservadorismo daqueles que expulsaram a moça, que afinal de contas estava tranquilo. Particularmente, não vou discutir a ética e a moral do vestimento dela, mas eu acho que ela estava inapropriada. É um local turístico, mas é a sede mundial de uma religião conservadora. Ela precisava saber o que ela estava fazendo. E ela não devia ter ido com aquelas vestes. Ela correu o risco e pediram para sair. Ela devia estar situada, entendeu? Não é uma questão de opressão. Existe, é um país, Vaticano. Tem suas leis, suas regras. Ela que estava por fora. Então eu não estou julgando a roupa, estou julgando que ela então entendeu onde ela estava, né? E aí mandaram sair. Mas a questão é que eles falaram assim que está tudo invertido, né? O mundo está de pernas para o ar, como se a religião deixasse o mundo de pernas para o ar, com o seu conservadorismo, com seus padrões puritanos, etc. Eles estavam criticando. Queridos, fez o que Jesus fez. Né? Jesus, num certo sentido, e o teor do Sermão do Monte é esse: parece que ele deixa o mundo de pernas para o ar. Agora, o fato é que Cristo nos chama para vivermos de modo diferente. Cristo nos chama para vivermos de modo diferente. Se você é um cidadão do reino, se você quiser ter a vida bem-aventurada e participar da bem-aventurança eterna, inclusive, Cristo nos chama para viver de modo diferente, porque participar da nova sociedade e do novo mundo é participar de uma sociedade de contraste, de uma sociedade alternativa. Então ele te chama para ser diferente, porque a vida no reino é na contramão do sistema, é contracultural. Só que, infelizmente, não é o que nós vemos nas igrejas hoje, no discurso entre muitos cristãos. Não é isso que nós vemos. O que nós mais vemos é um discurso de conformismo com o mundo. É um conformismo com o presente século, bem ao contrário do que a Escritura prega, do que Jesus pregou no Sermão do Monte, na moral e na ética do reino de Deus. A igreja e os crentes não querem ser diferentes. E por fim, o que acontece é que o mundo e a igreja são meramente duas versões da mesma coisa. Infelizmente. O pior comentário que um cristão, que você poderia ouvir, talvez você ache até que é bacana, mas não é. O pior comentário que um cristão pode ouvir é: mas você não é diferente das outras pessoas. Você faz tudo igual o que as outras pessoas que eu conheço. Botar você e qualquer outra pessoa que não é um cristão, um evangélico, eu não vejo a diferença. É igual. Eu sei que tem um estereótipo, tem gente que extrapola e também não nos representa, entendeu? Com fundamentalismo, com discurso de ódio, etc. Mas daí, no afã de não ser igual àquele extremo, você quer ser do extremo de ser igual ao mundo. Que triste, irmãos, é quando nós deixamos de ser sal e de salgar e de ser luz nas trevas. Vemos Deus por toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, e encerrando de maneira maravilhosa no Apocalipse, nós vemos Deus chamando um povo para si. Um povo
para ser santo, um povo para ser seu, para ser separado, um povo para ser diferente. Alguns estudiosos dizem que, assim como Deus chamou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, fez passar pelas águas e fez eles passarem pelo deserto, para então dar no monte a Moisés a ética do Velho Testamento, assim também Deus chamou Jesus do Egito, fez ele passar pela água e pelo deserto, para então dar no monte a ética do reino dos céus. Que essencialmente a ética do reino dos céus, do reino de Deus, ensinada no Sermão do Monte, essencialmente responde à pergunta: como fica a vida e a comunidade humana quando ela se coloca sob o governo de Jesus Cristo, quando ela se coloca sob a graça de Deus? Como fica a vida e a comunidade humana? Como fica? Resumindo o Sermão do Monte para vocês, como ela fica? Ela fica positivamente diferente. Amém? Terceiro, coisa que eu quero destacar aqui na introdução dessa série é, então, os destinatários do sermão. Nós lemos o versículo 1 e 2 que falou ali: certo dia, né, Jesus curando, pregando, chamando as pessoas, as multidões começaram a se reunir de tudo que é canto, era multidão, muita gente. Então as multidões estavam reunidas e quando Jesus viu isso, quando Jesus viu as multidões que se juntavam, subiu à encosta do monte e ali se assentou. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensinar. Jesus não subiu porque estava cansado, porque o sentar era o ato de ensinar. Depois que Jesus anuncia o reino nas cidades, nas sinagogas, depois que chama as pessoas para ingressar no reino, que dá demonstrações do poder do reino, atrai as multidões, Jesus diz aos seus discípulos. Jesus não falou às multidões, Jesus diz aos seus discípulos: venham, subam aqui nesse monte comigo, que eu ensinarei a vocês. Porque ele já está falando do reino de Deus, já mostrou o poder do reino de Deus, já chamou para fazer parte do reino de Deus. Agora ele quer ensinar como que vive aquele que faz parte do reino de Deus. Então venham, subam aqui comigo esse monte que eu vou ensinar para vocês como deve ser a vida no reino. Havia 3 grupos ali ao redor de Jesus. Nós vemos as multidões, ou a multidão, que são as pessoas, por assim dizer, descomprometidas com Jesus. São as pessoas que queriam o pão, que queriam o circo, né? O agito. Quando tem multidão, tem agito, tem coisa acontecendo, imagina, né? Num mundo mais, sei lá, não tão frenético, mais parado. Então eram as pessoas que não estavam ali por causa de Jesus. Elas estavam pelo pão e pelo circo, são as multidões. Mas a gente vê também um outro grupo, que eram os seguidores, aqueles que já estavam ouvindo Jesus, entendendo que fazia sentido, estavam curiosas a respeito de Jesus e estavam dispostas a ouvir mais, queriam aprender mais com esse mestre, com esse rabi. Então eram os seguidores, estavam indo atrás de Jesus para aprender mais. E também nós vemos os discípulos, que eram um grupo de pessoas que agora, a essa altura, já estavam comprometidas com Jesus. E que eram já um grupo grande. E dentro desse grupo de discípulos havia um grupo menor de 12, que estavam bem próximos e que estavam em treinamento. Então, como Jesus estava treinando e ensinando eles, e Jesus é um mestre por excelência, ele amava e ama ensinar, note que o versículo 1 e 2 da introdução do Sermão do Monte nos mostra para quem que é o sermão. Note a quem Jesus começa a ensinar, ou para quem foi destinado o Sermão do Monte. Jesus sobe o monte e chama os discípulos, os 12, para o acompanhar. Ele vê as multidões e sobe o monte e chama os discípulos para acompanhar. Os discípulos ouvem o chamar e vão com Jesus. Jesus senta, eles se assentam ao redor, aos pés de Jesus, para aprender com ele, que é o lugar onde todo discípulo deve estar, aos pés de Jesus, para aprender com ele constantemente. A multidão vai
ouvir o ensino, vai ouvir o conteúdo, o aprendizado, mas não é primariamente para eles. Primeiramente, o sermão, então, é destinado aos discípulos. É o que o versículo 1 nos diz. Para esses, os discípulos, o conteúdo fará sentido. Causará impacto na vida deles. Gerará transformação. Ser um discípulo de Jesus, um crente, um cristão de fato, é o critério necessário para se evitar dois problemas ao estudarmos o Sermão do Monte, que é o que nós vamos fazer. Que é o problema de um tolo otimismo ou um desespero total. Eu sei que o Ângelo e a Ediane leram o Sermão do Monte conforme o apelo que eu fiz essa semana. E você pode ficar um pouco chocado diante do conteúdo, da percepção que é ir contra a correnteza, andar na contramão. E você precisa ser um discípulo, ter nascido de novo, para você não ter um tolo otimismo ou um desespero total diante do conteúdo revolucionário e contracultural. Um tolo otimismo achando que se trata de barbadas. Se trata de ensinos facilmente praticados, que qualquer um que lê vai poder colocar na sua vida e vai atingir os objetivos. É uma pessoa ingênua quanto ao poder e à realidade do pecado. O discípulo precisa ser discípulo também para evitar um desespero total por ler e achar que é um padrão. Puxa, é assim que vivem as pessoas do reino? Então eu estou lascado, nunca serei. Né? Achar que é um padrão inatingível, impossível de ser praticado. E se você tiver essa noção, você está desprezando o significado e o propósito do sermão. Se ele é impossível de ser praticado, porque Jesus ensinou. O fato é que, para esses valores e padrões do sermão tornarem-se realidade nas nossas vidas, nos elevando então, com isso, a um estado de bem-aventurança, você precisa ser um seguidor de Cristo. Você precisa ser regenerado. Você precisa ter a presença do Espírito Santo na sua vida, a sua força e o auxílio do Espírito para viver a vida do reino aqui e agora. Senão não rola. O que vamos apresentar a vocês aqui, irmãos, nessa série, são os ensinos de Jesus sobre a ética do reino, sobre os valores, sobre as práticas, os princípios. E esses ensinos, tenho certeza, irão abençoar a sua vida, permitindo que você experimente ou tenha na sua realidade de fé também antecipações, vislumbres do reino de Deus, como seria na sua plenitude, que será na vida eterna, como que é a vida sob o governo de Deus. Então você vai ser abençoado, mas também, não é só para você ser abençoado, mas também será um testemunho aos outros. Se nós vivermos e praticarmos e entendermos e sermos uma sociedade, um povo, um cristão de contraste para esse mundo decadente, para as pessoas que clamam por um mundo melhor, mas não terão se não abraçarem, não entenderem o reino de Deus. Nós também, com o ensino do Sermão do Monte, nós podemos ser um testemunho aos outros para essa sociedade decadente. Um testemunho de que o mundo melhor que as pessoas almejam e querem, ele já é uma realidade. Amém? Amém. Um testemunho de que o reino de Deus já chegou, já está entre nós, já está operando. Amém. Quarto
quarta e última coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, sobre importante para essa série. O Sermão do Monte, que nós vamos falar aqui para vocês durante alguns domingos, é relevante para nós hoje? Será que eu preciso ir ouvir essa série? Não vou ir, vou ficar aqui com a comadre que me trouxe uma panela de pipoca, nós vamos ficar aqui sentados comendo pipoca, porque nesse culto, ouvir sobre o Sermão do Monte, é um discurso que aconteceu há 2000 anos atrás, provavelmente está desatualizado, né? Será que é relevante ouvir sobre um discurso? Para nós, é interessante, para nós, homens modernos, uma sociedade tecnológica, tem alguma coisa ainda para nós hoje? Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Amém? Amém. O Sermão do Monte são palavras de Deus, discurso de Jesus Cristo, e elas estão sempre atualizadas. Amém? Elas permanecem para sempre. Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Ainda uma frase bem famosa do evangelista Billy Graham, ele dizia o seguinte a respeito desse tema, se a palavra de Deus era uma palavra atualizada, se era para nós ainda, ele dizia: olha, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu creio nisso. Amém? Amém. Além de atual, a palavra de Deus sempre foi e sempre será de vanguarda. Porque ela é escrita pelo Deus Todo-Poderoso, onisciente, que sabe todas as coisas, todas as eras, todos os tempos, todas as tendências. Amém? Amém. Sim, o sermão é relevante para nós hoje e continuará sendo amanhã. Nele está o resumo daquilo que Jesus esperava de cada um de seus discípulos, que também são cidadãos do reino. Até onde eu sei, sim, o mundo mudou, as culturas, as práticas mudaram, mas o rei e a ética do reino não mudaram. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Sim, irmãos, o Sermão do Monte é para nós, é para nossos dias. Jesus falou isso, mas isso é para aquela época. Não, é para nós, é para os nossos dias. Ele é relevante, é desafiador, é profundo e revolucionário. Se você praticá-lo, pode ser que você vai achar muitas vezes algumas partes bem difíceis. Vai ser brabo às vezes, mas garanto você, uma revolução gloriosa vai acontecer em sua vida e também no seu entorno, na sua família, no trabalho, nos seus relacionamentos. Amém. Porque é o reino que chegou. Amém? E não é um reino decadente, é um reino glorioso, ascendente, poderoso, que vai governar toda a eternidade e a história. É o reino que chegou. Quer um mundo melhor? Comece por você. Amém? Amém. Então, venha, convido você a subir o monte comigo, e que os irmãos vão pregar aqui. Vamos subir o monte, amém? Vamos sentar aos pés de Jesus aqui domingo após domingo. Venha ouvir os seus ensinos. Venha com fé e venha com humildade. Algumas coisas vão ser difíceis de engolir, doídas, até perturbadoras.
Mas isso tudo por causa da nossa natureza caída. Isso tudo por causa do resquício de revolta que há no nosso coração contra o divino. Mas venha, vamos juntos nos render ao maravilhoso governo de Deus. Vamos juntos descobrir como deve ser a vida daquele que pertence ao reino de Deus. Será uma jornada, durante alguns domingos, irmãos, muito interessante. E nós falaremos nessa série, aqui, está pequenininha ali, mas vou ler para você, nós vamos estudar aqui o caráter do cidadão do reino, ou do cristão. Começamos isso já no próximo domingo, que é o estudo das bem-aventuranças. Nós vamos falar aqui sobre a influência que o cidadão do reino precisa exercer no mundo decadente, a influência do cidadão do reino. Vamos falar sobre a justiça do cidadão do reino, como ele vive as leis de Deus, a ética, os valores e os princípios. Vamos falar aqui sobre a ambição do cidadão do reino, o que precisa governar, reger os seus anseios, a ambição do cidadão do reino. Vamos falar sobre os relacionamentos do cidadão do reino e sobre os compromissos, a devoção do coração do cidadão do reino. Amém? Isso são subdivisões desses 3 capítulos que nós vamos explorar ao longo desta série. Venha, vamos juntos, irmãos, subir o monte e sentar aos pés de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Baixe tua cabeça. Senhor meu Deus, espero que os meus irmãos tenham compreendido. E eu peço a Ti, Santo Espírito de Deus, que gere em nós a fome e a sede necessária, que é uma das bem-aventuranças. Deus, para que nós queiramos, domingo após domingo, nos sentar aos pés de Jesus e receber dele esse alimento precioso, esse maná do céu. Deus, esse ensino maravilhoso sobre o reino dos céus, que já chegou, que já é realidade e que precisa ser realidade maior ainda nas nossas vidas, para que os outros se deleitem, Deus, nas nossas vidas pela antecipação que acontece em nós. Deus, o futuro já se tornou real em nossas vidas, é que as pessoas precisam ver. Pai, nos ajuda a ministrarmos com graça e temor, e que a igreja seja abençoada e que o teu reino prospere, em nome de Jesus. Amém.